abraço aqui pro Tracajá, disse que ele gostou da minha última fala, né? Um abraço aí para ele. Vamos lá. Ainda sobre o cassado. Desde a cassação do Robin da Lava Jato, Deltan Dallagnol, na última quarta-feira, o que se viu foi um festival de palpiteiros alegando que o julgamento que o afastou da política por 8 anos foi vingança da justiça em razão da conduta do distinto nas operações de Curitiba. E alguns menos inteligentes chegaram a afirmar que tudo foi orquestração da esquerda, liderada pelo presidente Lula junto ao TSE, para afastar o boquirroto do atraso. Alguns mais ou menos letrados, com forte tendência para menos, e se achando sabedor de quase tudo e cheio de razão, postam em suas redes sociais que o julgamento foi uma farsa e que houve justiçamento imoral contra uma figura tão proba e inquietante como Dallagnol. Afirmo sem erro que esses opinadores de botequim, de fim de madrugada, com certeza não leram o acordo que levou ao afastamento de tão rosáceo ex-deputado. Talvez até achem que sou muito duro nas minhas opiniões, mas às vezes tem que ser assim, porque aqueles que expressam opiniões sem nem saber o que escrevem e o pior, sem nem ter lido aquilo que atacam, só nos resta a ironia. Não se trata de atacar aqueles que discordam do que eu penso, longe disso, mas tem hora que eu só falo assim para gente que pensa com os intestinos. Se essas opiniões fossem qualificadas, o fato de divergir, além de ser saudável, é legítimo. São as diferenças que levam ao consenso. Mas não dá para debater com essa gente que nem sabe o que se expressa. Toma partido de um lado e ficam lá vituperando asneiras a todo tempo. Resolveram agora centrar seus canhões da burrice contra o judiciário. Voltando ao caso Dallagnol, alguns, sem conhecimento, afirmaram que a maioria dos juristas condenaram a cassação do deputado expoente da extrema-direita. Mentira! Pouquíssimos juristas condenaram a decisão do TSE. E pelo que eu pude apurar até agora, somente uns 4, e olhe lá, condenaram o ato do tribunal. O maior expoente, contrário, foi Miguel Reale Júnior. As suas colocações, com toda a reverência, né, que eu tenho a ele a respeito, foram sem nenhum aparo doutrinário jurídico. Tenho um profundo respeito intelectual ao nobre professor, mas digo com absoluta certeza, suas falas foram de quem não leu o acordo e fez pouco, e se o fez, fez com pouco cuidado técnico. A tese esposada pelo relator do processo se baseia numa premissa tão antiga quanto andar para frente. Não se pode utilizar a lei para fraudar outra lei. E foi o que o buliçoso ex-deputado fez. O distinto já havia respondido a 2 processos disciplinares e condenado. Havia contra o deputado paranaense 15 procedimentos que poderiam se tornar processo administrativo. A cantilena divergente era de que se nem havia processo administrativo disciplinar, não poderia haver cassação baseada em algo que ainda não acontecera. É do balacobaco, essa teoria. Os 15 procedimentos para esclarecimento envolviam, por exemplo, compartilhamento de informações sigilosas com agências estrangeiras, no caso, a CIA americana, improbidade administrativa ou ainda sobre os 2,5 bilhões de reais da multa paga pela Petrobras para uma fundação que o próprio Dallagnol seria presidente. Tais processos não ocorreram no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público porque o trepidante deputado pedia exoneração da função do Ministério Público Federal antes da sua abertura. Ou seja, ele e as paredes do judiciário sabiam que ele se exonerou para impedir que sua punição não o permitisse de buscar a candidatura política. E sabe, meus caros, onde está o fundamento legal dessa conduta e descrita no acordo do ministro Benedito Gonçalves? No artigo 1º, inciso 1, a linha Q da Lei Complementar 64 de 1990. Lembrando que já houve julgamento nesse sentido, portanto não é novidade na Corte, isso já foi decidido algumas vezes pela Corte. Se quiser os números do processo, eu passo. Outra situação peripatética foi a entrevista coletiva com o inconformado ex-deputado, acompanhado da nata do atraso, do negacionismo da extrema-direita, ladeado por Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e outros tão ruins quanto, expôs o seu juiz esperneante, tipo de quem sabe que a decisão não tem volta e vai amargar 8 anos no esquecimento. A renúncia do ex-deputado, como ressaltou o relator do processo, foi dissimulada 5 meses antes do prazo da incompatibilidade para disputar o cargo eletivo e 16 dias depois que um colega seu foi demitido do cargo de procurador da República em virtude de outro processo administrativo disciplinar. Ele queria evitar que os procedimentos dos quais era alvo do Conselho Nacional do Ministério Público tornasse processo administrativo disciplinar. Esse é o sujeito que grita por probidade e ética na conduta de um servidor público. Está mais do que evidenciado que Dallagnol queria mesmo se livrar da condenação, que seria certíssima. É compreensível que o refinamento intelectual do ministro do TSE não seja compreendido por uma massa enorme de palpiteiros. Mas já que se arvora na condição de expressar suas indignações nas redes sociais, que leia o voto do relator e depois se jogue no debate com um argumento no mínimo mais consistente do que ficar reverberando proselitismo ruim. Apenas para lembrar, o Deltan Dallagnol votou contra, a equiparação de salário entre homens e mulheres.
ele votou contra. Então esse é o deputado que se diz assim, grande defensor, né, da coisa pública. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.